Fala, afiliados, vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal. Estamos aqui para mais um PET, um plano de estudos torturado ou tutorado da Prefeitura Municipal de Berlândia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é religião. O que é religião? A religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com uma organização religiosa. Todos nós conhecemos a máxima de que religião, futebol e política não se discute. Porém, os três temas eles fazem parte de uma grande porção, de uma grande parcela das nossas vidas individuais e coletivas. A religião é, em muitos casos, em muitos sentidos, um dos aspectos de maior influência na vida dos indivíduos, e em se tratando do poder de ação de seus fiéis na vida coletiva, também na vida da sociedade. Embora os três assuntos eles sejam de grande interesse para todos nós, neste texto dedicar-nos-emos a definir o que é religião. Como definir religião? De tantas formas, as delimitações de nossa convivência em sociedade elas são definidas a partir da nossa convivência familiar e posteriormente com a nossa comunidade mais próxima. Dessa forma, certos traços de nossa comunidade eles são interiorizados em nossa consciência, de forma que nós nos tornamos capacitados para agir no nosso meio. Isso quer dizer que aprendemos a entender a nossa realidade e a dar sentido às nossas ações, de forma que o outro com o qual nós nos comunicamos possa nos entender. Uma das formas de que utilizamos para isso são os símbolos, que podem ser definidos por nossas crenças ou já possuírem um sentido construído de forma mais ampla em nossa sociedade. Mas como isso afeta a nossa busca pela definição de religião? Para definirmos o que é uma religião, nós precisamos antes entender que não podemos partir de noções individuais pré-definidas e tendenciosas sobre a forma como se constrói a crença de um grupo. Assim sendo, nós não podemos tomar as características do cristianismo, por exemplo, como ponto de comparação sobre o que é ou não uma religião. O que não é uma religião? O que não é a religião? Nós precisamos entender que uma religião não está necessariamente ligada a uma crença monoteísta. Nem toda religião acredita num só e exclusivo Deus. Isto é, a crença na existência de uma única divindade suprema. Além disso, uma religião não está necessariamente interligada a preceitos morais, a uma moral, a uma orientação dos costumes. A ideia de que os deuses são interessados em definir o modo de comportamento socialmente aceito não existe em várias religiões. Não devemos também apontar que uma religião está sempre fundamentada sobre um mito de criação do mundo. Nem todas as religiões acreditam que o mundo teve uma origem. Embora várias preocuparam-se em construir essa justificativa, não são todas as que estão interessadas em definir ou em desenvolver um mito da criação. Estão interessados nesse aspecto. Por fim, não podemos definir uma religião apontando a busca pelo sobrenatural, por aquilo que está além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, além da natureza, com Deus, espíritos, fantasmas, demônios, como uma das características chaves. Existem religiões que se pautam na busca pela harmonia com o mundo, com o universo, com essa própria realidade aqui, e com a convivência imediata, que não estão interessados em entender o que está além dos nossos sentidos, além da natureza. Todos esses pontos são levantados pelo Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico, na sua breve definição do que não deve ser entendido como uma característica-chave na definição do que é religião. Entretanto, em sua explicação também se ocupa em reunir as formas de definição mais amplamente aceitas do que seria uma religião. Então, o que é a religião? As religiões elas carregam certos pontos em comum. A primeira delas é que, até onde se sabe, todas as religiões possuem um conjunto de símbolos que remetem ou são alvos de reverência ou de respeito pelos fiéis. Esses símbolos eles estão ligados a rituais, a cerimônias, dos quais a comunidade dos fiéis participa ativamente. Isso quer dizer que em toda religião existem objetos, ideias simbólicas que representam algo a ser reverenciado e admirado. No budismo, por exemplo, a imagem de Buda, ainda que este não seja visto como uma divindade, é alvo de reverência, de admiração. Quanto aos rituais, eles podem ser diversos e variados, cada um possuindo um significado específico. As rezas, as canções, a abstinência de algum tipo de comida ou jejum, por exemplo, são rituais que carregam esse significado atrelado à crença religiosa dos grupos religiosos.
Esses rituais eles fazem parte da identidade religiosa, da construção da religiosidade dos fiéis. Então, o caráter aí social desses rituais é um dos aspectos de maior interesse. As comunidades que se formam em volta das religiões, elas variam uma série de aspectos. Nas comunidades mais tradicionais, a religião torna-se base para um grande número de manifestações sociais. A arte, a música, a literatura, entre outras dimensões da vida humana, são delimitadas pela tradição religiosa nas comunidades, mas mais intimamente conectadas a ela. A partir disso, tiramos uma perspectiva do tamanho da influência que as religiões possuem na vida dos seus fiéis. Por isso, há um cuidado que devemos ter ao trabalharmos aí com definições de religião. Haja vista aí que não podemos ser tendenciosos se o nosso objetivo é realmente entender esse ou qualquer outro aspecto aí da nossa sociedade tão diversa, segundo Anthony Giddens na sua obra Sociologia. Agora vamos às atividades aí. Com base no texto acima, podemos dizer que as religiões possuem em comum o quê? O mesmo mito de criação? Não. A crença em um único Deus? Não, nem toda religião é monoteísta, nem toda religião tem mito de criação. O mesmo desenvolvimento social histórico? Também não. O desenvolvimento social histórico das religiões também é diverso. Um conjunto de símbolos ligados a rituais e cerimônias? Sim, toda religião possui símbolos ligados a rituais e cerimônias. O ritual geralmente é uma atualização de um mito, não necessariamente um mito de criação, mas um mito que narra a origem e o princípio da religião. A transmissão das crenças através de textos sagrados, nem todas têm textos sagrados. Então a resposta é a letra D. Segundo o texto, as religiões elas influenciam os aspectos socioculturais dos diferentes povos e das diferentes sociedades. Com base nessa afirmação, é fácil uma ilustração, um desenho de um elemento cultural que é influenciado pelo aspecto religioso. Que objeto que você conhece, um elemento cultural que está ligado à religião, você vai desenhar esse objeto, esse símbolo. Então, essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham compreendido o conteúdo da semana. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.